Olá, meninas, tudo bem com vocês? Oi, Tudo bem, bem, Paulo? você? E aí, meninas? Muito bom. Ô, pessoal, hoje é dia 1º de outubro, né, de 2024. Estamos gravando um programa que vai no ar amanhã, no dia 2 de outubro. E nós estamos no programa número 14. Lembrando, né, que nós somos o Instituto Conexões Cognitivas, um instituto que visa praticar a boa TC e ensinar a boa TC. Peço para vocês que, sempre que possível, deixem seu like, compartilhe o vídeo com amigos, com familiares, com pessoas que vocês conheçam que tenham interesse no tema de terapia cognitivo-comportamental. Isso ajuda muito na divulgação, tá bom? Então, conto com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o tema das técnicas comportamentais que nós utilizamos na terapia cognitivo-comportamental. Então, eu gostaria de falar só da finalidade da gente utilizar as técnicas comportamentais. Durante muito tempo, inclusive nos Estados Unidos, a terapia cognitivo-comportamental era conhecida apenas como terapia cognitiva. Não se usava o comportamental. O comportamental passou a ser usado com o tempo, justamente porque nós, terapeutas cognitivos comportamentais, utilizávamos estruturas, estratégias da terapia comportamental, do behaviorismo, ou não do behaviorismo, mas eventualmente de experimentos comportamentais que visavam a mudança de pensamento. Então, nós colocamos até hoje, né, pacientes para fazerem experimentos, mas com o objetivo de mudar o pensamento da pessoa, de desconfirmar ou de confirmar um pensamento na pessoa. Mas eu gostaria de continuar nossa conversa aqui, passando a bola para a Rose, né? A Rose vai falar um pouco para a gente de uma das técnicas comportamentais. Vamos lá, Rose. Vamos lá. Eu vou falar sobre treinamento de habilidade social, né? Também, como o Paulo já disse, é importante a gente conjugar, né, as técnicas cognitivas com as técnicas comportamentais. Na nossa gravação anterior, nós falamos sobre as técnicas cognitivas. Mas é muito importante também, para modificar comportamento, trabalhar com técnicas comportamentais. Por exemplo, habilidade social é algo aprendido, né? A gente sabe, então exige um certo treinamento. Muitas vezes a pessoa não desenvolveu isso. E no processo terapêutico, o que nós vamos fazer? Além de trabalhar a parte cognitiva, nós vamos focar em ensinar, em treinar o nosso paciente em pequenas, digamos assim, pequenas situações onde ele tem que interagir socialmente, ou seja, numa resolução de problemas, ou numa situação de estresse, né? Utilizando de uma técnica comportamental. E é claro que a partir do momento que ele vai treinando, focando nisso, ele vai aprimorando, digamos, essa nova habilidade no seu dia a dia, isso também vai modificando a sua cognição, né? Vamos pensar aqui numa pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de interagir socialmente. Então, nós vamos começar do início mesmo. Como é que ele vai chegar numa festa? Primeiro, ele vai observar, se ele vai aproximar de alguém, vai cumprimentar alguém. Então, tudo isso é treinado, tem uma modelagem para isso. E aí nós damos isso como uma tarefa, né? O nosso paciente faz esse treinamento, observa como é que ele sentiu, né, com relação a isso, e traz novamente para o processo terapêutico, onde nós vamos trabalhar toda essa parte da emoção, do sentimento, e aprimorando cada vez mais esse comportamento, esse novo comportamento que ele está treinando e desenvolvendo. Não é isso mesmo, Neuzinha? Você tem aí outras técnicas aí para mostrar para a gente? Tenho uma técnica que eu gosto muito, chamado quadro de atividades. Talvez seja uma das técnicas mais utilizadas no sentido de dele trazer diferentes resultados para nós, né? Então, é uma folha de papel onde nós colocamos na horizontal os horários. Então, normalmente começamos às 6 da manhã, das 6 às 7, cada linha é uma hora inteira, vai até 11 horas, meia-noite. E na vertical nós colocamos os dias da semana.
Então, nós podemos verificar, por exemplo, o que essa pessoa come durante o dia. Nós podemos verificar em que momentos o humor dessa pessoa muda. Nós podemos verificar como ela utiliza o tempo dela para as pessoas que procrastinam. Então, a partir dessa técnica, em que a pessoa lembra da terapia todos os dias, dura uma semana, né, a realização dessa técnica, e quando ela chega no consultório, nós vamos dedicar uma parte da nossa sessão avaliando essa experiência que o nosso cliente, o paciente, teve. Então, é uma técnica que vale a pena ser utilizada e é importante ressaltar que quando nós oferecemos uma tarefa para o nosso paciente, a intenção é que ele tenha sucesso na realização. Por isso, nós temos que garantir que não haverá um impedimento para que ele realize. Se houver, ou nós diminuímos os dias em que ele vai fazer essa operação, ou nós mudamos a técnica e administramos esse quadro num outro momento. Tá certo, Cris? O que você traz para nós aí? Olha, quantas técnicas maravilhosas, né? E a técnica que eu trago hoje é a dessensibilização sistemática. E ela foi criada, se não me falha a memória, pelo Volpe, Joseph Volpe, um psiquiatra. E a ideia desta técnica, como o nome já diz, né, é dessensibilizar um estímulo aversivo. Como isso? Eu me aproximo deste elemento aversivo e tendo um conceito muito importante, que é, se eu estou tensa, não tem como eu estar relaxada. E o que a gente vê é que os nossos clientes, quando eles estão perto de algum estímulo aversivo para eles, como, por exemplo, entrar em um avião, eles ficam tensos. Essa tensão aciona a nossa amígdala, que é responsável justamente pela luta ou pela fuga. E aí, obviamente, os nossos clientes nessa hora começam a sentir todas as reações fisiológicas da ansiedade. Então, vale muito a pena a gente trabalhar também inicialmente alguma técnica do tão falado mindfulness, que nada mais é do que atenção plena. Então, eu vou ensinar o meu cliente a colocar atenção naquilo que ele tem que colocar, e não mais atenção naquela reação fisiológica, como a taquicardia, como o próprio suor que vem. Então, uma boa técnica de relaxamento é a respiração diafragmática, porque uma pessoa que está dentro do avião e ela está com os índices de ansiedade muito altos, o que é comum? Aquela respiração ofegante. Quanto mais eu respiro dessa forma, mais eu vou enchendo de oxigênio o meu cérebro e não vou liberando. E isso causa tontura, isso causa enjoo, e aí, obviamente, nosso paciente, no meio disso tudo, o que ele pensa? Efetivamente, além do avião cair, eu vou morrer. Então, dito isso, como a gente começaria, né? Além de trabalhar a respiração diafragmática, que nada mais é do que eu respirar com diafragma. Então, eu inspiro pelo nariz, contando até 3, seguro o ar mais 3 e solto lentamente o ar pela boca. E a ideia é que a gente perceba que o ar ele está saindo justamente do diafragma. E isso faz com que o coração ele comece a bater nesse mesmo ritmo da respiração, e só aí já diminui bastante as reações fisiológicas. Mas vamos unir agora, né, com a dessensibilização sistemática. Então, junto com o nosso cliente, nós vamos desenvolver esse relaxamento físico, que a gente, no caso aqui, está escolhendo a dessensibilização sistemática, porque a gente quer o paciente relaxado diante da situação que é ansiogênica para ele. E nós vamos estabelecer uma hierarquia da ansiedade, tendo em vista esse estímulo fóbico. Por exemplo, como a gente está trabalhando o avião. Então, a gente vai fazer uma lista do que é menos ansiogênico até o ápice maior da ansiedade.
Eu costumo sempre colocar como o mais simples a imaginação. Por quê? O cérebro, ele não sabe o que é real, o que é fantasia. Então, quando eu fecho os meus olhos, ou com os olhos abertos, imagino eu no avião, o cérebro acredita que eu estou no avião. E ao imaginar que eu estou no avião, já vem todas as reações fisiológicas. Então, o que eu faço? Eu começo a trabalhar a respiração, igual foi treinado previamente, e eu vou pedir, igual a Neuza trouxe com os pacientes dela, com quadro de atividades, que esse paciente repita essa exposição imaginária, utilizando, nesse caso, a técnica de respiração diafragmática, e ao longo de uma semana com treino, vamos supor que ele tinha dito de 0 a 10, que ele sentia um 7 de desconforto ao imaginar-se dentro de um avião. O que vai acontecer? Ele chega no consultório e diz, olha, Cris, agora já é um 3. E a gente segue até que ele diga para a gente, olha, não sei se é 0, mas esse desconforto ele já passou a ser 1. Muito bem, então a gente passa para o segundo estímulo, que aí provavelmente poderia ser um vídeo, ele no consultório, né, seja online ou presencial, a gente colocar um vídeo para o nosso cliente. Trabalha a respiração e ele leva para casa essa atividade. E aí, ao fazer isso, a gente vai trabalhar todas as exposições até que finalmente ele entre no avião. E é fundamental que isso aconteça, porque a nossa terapia, sem a prática, a gente não tem mudanças, não é isso? O que vocês acham? Alguém quer agregar algo a mais? Não, Cris, eu acho que foi perfeito a sua explicação, ficou bem claro, bem qualquer pessoa assim capaz de pegar a ideia, né, principal, que é você fazer a aproximação sucessiva até que você consiga atingir seu objetivo inicial, né? Muito bem. Eu gostaria muito de agradecer vocês, né, a presença de vocês aqui, é muito legal, muito bacana poder participar do programa com vocês. E eu gostaria só de deixar um pedido para o nosso público, então, que assistam o programa sempre, nos acompanhem sempre aqui no YouTube, né? E deixe o seu like principalmente, tá bom? Um grande abraço para todos, bom descanso.